O ano era 1887, e as terras do oeste americano ainda eram um território onde a lei do mais forte prevalecia sobre qualquer código de justiça civilizada. Era uma época em que homens corajosos cavalgavam por dias, através de planícies intermináveis, onde o horizonte se estendia até onde os olhos conseguiam alcançar, pintado em tons dourados pelo sol inclemente, que castigava tanto os justos quanto os pecadores. Nas proximidades da pequena cidade de Millbrook, situada no coração do Texas, estendia-se a fazenda dos Harrington, uma propriedade que abrangia mais de 10.000 acres de terra fértil. Thomas Harrington havia chegado àquelas terras 20 anos antes, trazendo consigo apenas uma carroça, algumas cabeças de gado e um sonho imenso de construir um império no meio daquele vasto território selvagem. A fazenda prosperou ao longo dos anos, e com ela cresceu também a família Harrington. Thomas se casou com Martha, uma mulher de beleza singular que havia conhecido durante uma de suas viagens à cidade para vender gado. Juntos, eles tiveram 3 filhos, 2 rapazes fortes e trabalhadores, e uma menina, que se tornaria a luz dos olhos do fazendeiro. Isabella Harrington havia completado 16 anos naquele outono de 1887. Era uma jovem de cabelos dourados como o trigo maduro, olhos azuis como o céu de primavera e um sorriso que iluminava até mesmo os dias mais sombrios. Todos na região conheciam Isabella, não apenas por sua beleza, mas também por sua bondade e generosidade. Ela frequentemente ajudava sua mãe a cuidar dos feridos que chegavam na fazenda, fossem eles vaqueiros machucados no trabalho ou viajantes que haviam sofrido acidentes nas estradas poeirentas. A vida na fazenda seguia seu ritmo natural e previsível. Os homens saíam antes do amanhecer para cuidar do gado, as mulheres se ocupavam das tarefas domésticas e do jardim, e as crianças brincavam nos currais sob o olhar atento dos mais velhos. Era uma existência simples, mas plena de significado e propósito. Porém, naquela manhã de outubro, uma sombra sinistra pairou sobre as terras dos Harrington. Isabella havia saído, como de costume, para colher flores silvestres no campo próximo à casa, uma atividade que ela adorava e que realizava quase todos os dias ao final da tarde. Era seu momento de paz e contemplação, quando podia admirar a vastidão da paisagem e sonhar com o futuro que a aguardava. O campo de flores ficava a aproximadamente meia milha da casa principal, próximo a um pequeno riacho que cortava a propriedade de norte a sul. Era um local idílico, cercado por carvalhos centenários que forneciam sombra nos dias mais quentes e abrigo quando as tempestades açoitavam a região. Isabella conhecia cada pedra, cada árvore, cada recanto daquele pedaço de paraíso que considerava seu refúgio pessoal. Naquela tarde específica, enquanto Isabella colhia margaridas silvestres para decorar a mesa do jantar, um desconhecido a observava escondido entre as árvores. Era um homem alto e magro, de aparência descuidada, com barba por fazer e roupas sujas de viagem. Seus olhos pequenos e penetrantes tinham um brilho perturbador e suas mãos calejadas tremiam de uma ansiedade que parecia consumir sua alma. O desconhecido havia chegado àquelas terras poucos dias antes, montado em um cavalo cansado e carregando apenas uma mochila com seus parcos pertences. Dizia-se que era um prospector em busca de ouro, mas sua verdadeira identidade e suas intenções permaneciam um mistério para todos os habitantes da região. Quando Isabella se abaixou para colher uma flor particularmente bonita próximo ao riacho, o homem emergiu das sombras como um predador que finalmente decide atacar sua presa. Seus passos eram silenciosos sobre a grama úmido e seu coração batia tão forte que ele temia que o som pudesse alertar a jovem sobre a sua presença. O que aconteceu naqueles minutos seguintes jamais seria completamente esclarecido. Os gritos de Isabella ecoaram pelas colinas, mas quando chegaram aos ouvidos dos trabalhadores da fazenda, já era tarde demais. Quando Thomas Harrington e seus homens chegaram ao campo de flores, encontraram apenas o cesto de vime tombado, as flores espalhadas pelo chão e manchas de sangue na grama verde. Isabella havia desaparecido, e com ela toda a alegria e esperança que preenchiam o coração daquele pai desesperado. Thomas Harrington, um homem que havia enfrentado tempestades, secas, ataques de índios e todos os perigos do oeste selvagem, se viu completamente devastado diante daquela tragédia inesperada. A busca por Isabella começou imediatamente.
Todos os homens da fazenda, junto com voluntários da cidade, vasculharam cada palmo das terras dos Harrington. Eles procuraram nos campos, nas colinas, nas cavernas, nos bosques, seguindo qualquer rastro que pudesse indicar o paradeiro da jovem. Cães farejadores foram trazidos de cidades distantes e recompensas generosas foram oferecidas por qualquer informação que pudesse levar ao seu encontro. 3 dias se passaram sem qualquer sinal de Isabella. Martha Harrington havia parado de comer e dormir, passando os dias e as noites rezando diante de uma pequena imagem da Virgem Maria que mantinha em seu quarto. Os filhos de Thomas ajudavam na busca durante o dia e consolavam a mãe durante as longas noites de vigília. Foi então que chegou à fazenda um homem cuja reputação o precedia por todo o território do Oeste. William Harrison era conhecido como um dos melhores rastreadores e caçadores de recompensas da região. Alto, de ombros largos e olhar firme, ele cavalgava um magnífico cavalo negro que parecia compreender cada movimento do seu dono antes mesmo que fosse comandado. William não era apenas um excelente rastreador, ele possuía um código de honra rígido e inquebrantável. Nunca havia falhado em uma missão e sua palavra tinha o peso de um juramento sagrado. Quando Thomas Harrington contou-lhe sobre o desaparecimento de Isabella, os olhos de William se encheram de uma determinação que tranquilizou o coração aflito do fazendeiro. O rastreador examinou minuciosamente o local onde Isabella havia desaparecido. Seus olhos treinados captaram detalhes que haviam passado despercebidos por todos os outros. Pegadas quase imperceptíveis na terra úmida próxima ao riacho, galhos quebrados de uma forma específica, fios de tecido presos nos espinhos de uma roseira silvestre. Seguindo esses rastros quase invisíveis, William descobriu que Isabella havia sido levada em direção às montanhas que se erguiam ao leste da fazenda. Era um território áspero e perigoso, cheio de desfiladeiros traiçoeiros e cavernas profundas onde até os mais corajosos hesitavam em aventurar-se. Após um dia inteiro de busca meticulosa, William finalmente encontrou o que procurava, mas não era o que Thomas Harrington esperava encontrar. Em uma pequena clareira escondida entre rochas imensas, o rastreador descobriu os restos mortais de Isabella Harrington. A jovem havia sido brutalmente assassinada e seu corpo apresentava sinais de que ela havia lutado desesperadamente contra seu agressor antes de sucumbir. A notícia chegou à fazenda como um raio em dia de céu claro. Martha Harrington desabou em prantos que pareciam não ter fim, enquanto Thomas se transformou em uma estátua de dor e fúria. Os 2 filhos juraram vingança, mas foi seu pai quem tomou a palavra naquele momento de luto indescritível. "Quem quer que tenha feito isso com a minha menina, pagará com a própria vida", declarou Thomas com uma voz que ecoou por toda a propriedade. "Não haverá paz nestas terras até que o assassino seja encontrado e receba o que merece." William Harrison aceitou a missão sem hesitar. Ele havia visto muitas tragédias durante seus anos como rastreador, mas algo sobre a inocência e a juventude de Isabella havia tocado profundamente seu coração endurecido pelas adversidades da vida no Oeste. Ele jurou que não descansaria até que o responsável por aquele crime hediondo fosse capturado e levado à justiça. As pistas eram escassas, mas William possuía uma habilidade quase sobrenatural para ler os sinais que a natureza deixava para trás. Ele descobriu que o assassino havia fugido montado a cavalo em direção ao sul, provavelmente tentando alcançar a fronteira com o México, onde poderia desaparecer para sempre entre as cidades lawless daquela região remota. A perseguição começou ao amanhecer do dia seguinte. William partiu montado em seu cavalo negro, levando consigo apenas o essencial: água, alguns pedaços de carne seca, munição para seu rifle Winchester e uma determinação férrea que o impulsionaria através de qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Durante 3 dias, William seguiu o rastro do fugitivo através de terras áridas e montanhas rochosas. O assassino era esperto e tentava confundir os perseguidores mudando constantemente de direção, atravessando rios para apagar suas pegadas e utilizando trilhas conhecidas apenas pelos habitantes mais antigos da região. Mas William Harrison não era um homem comum. Sua experiência e intuição o guiavam mesmo quando os rastros físicos desapareciam. Ele conseguia praticamente ver através dos olhos do fugitivo, antecipando suas próximas ações e cortando caminho para ganhar terreno na perseguição implacável.
Na manhã do quarto dia, William avistou uma pequena fogueira ainda fumegante no vale abaixo. Seu coração acelerou com a certeza de que finalmente havia encontrado seu alvo. Desceu da montanha com cuidado redobrado, mantendo-se sempre nas sombras das rochas para não ser detectado prematuramente. Quando se aproximou do acampamento improvisado, William pôde ver claramente o homem que procurava. Era exatamente como havia imaginado: alto, magro, de aparência desleixada e com um olhar inquieto que denunciava sua natureza criminosa. O cavalo do fugitivo pastava próximo a um pequeno riacho e uma mochila de viagem estava encostada em uma rocha próximo à fogueira quase extinta. William observou o homem durante alguns minutos, estudando seus movimentos e avaliando a melhor forma de abordá-lo. O assassino parecia nervoso e constantemente olhava por sobre os ombros, como se sentisse que estava sendo perseguido. Suas mãos tremiam enquanto preparava um café ralo em uma pequena panela de metal amassada. Decidindo que era o momento ideal para agir, William emergiu das sombras com seu rifle apontado diretamente para o peito do fugitivo. Sua voz cortou o ar matinal como uma lâmina afiada. Não se mova nenhum músculo, ou será o último movimento que fará nesta vida. O assassino se virou lentamente, e William pôde ver em seus olhos pequenos e evasivos toda a culpa e o desespero de um homem que sabia que seus crimes finalmente o haviam alcançado. Suas mãos tremiam ainda mais intensamente e uma gota de suor escorreu por sua testa apesar do frio da manhã. "Quem é você?" perguntou o homem com voz rouca e cheia de medo. "O que quer comigo?" "Meu nome é William Harrison e estou aqui por causa de Isabella Harrington, a jovem que você assassinou há 4 dias." Ao ouvir o nome de Isabella, o rosto do criminoso empalideceu completamente e suas pernas pareceram querer ceder sobre o peso da culpa. Ele sabia que havia chegado o momento de enfrentar as consequências de seus atos e que não havia mais como fugir da justiça que o perseguia implacavelmente. "Não sei do que está falando", murmurou o homem, mas sua voz traía a mentira que tentava sustentar. "Nunca ouvi falar dessa tal de Isabella." William deu um passo à frente e o cano de seu rifle se aproximou ainda mais do peito do fugitivo. "Não me insulte com suas mentiras patéticas. Encontrei suas pegadas no local do crime. Segui seu rastro por mais de 100 milhas, e agora você vai me acompanhar de volta à fazenda dos Harringtons para enfrentar a justiça." O assassino permaneceu em silêncio por alguns instantes, avaliando suas opções. Ele podia tentar fugir, mas sabia que não tinha chance contra um homem da reputação de William Harrison. Podia tentar lutar, mas estava desarmado e claramente em desvantagem. Restava-lhe apenas a possibilidade de se render e torcer para que houvesse alguma misericórdia no coração daqueles que buscavam vingança. "Está bem", disse finalmente, erguendo as mãos acima da cabeça. "Me rendo, mas você não compreende as circunstâncias do que aconteceu. Não foi como parece." William manteve sua arma apontada enquanto se aproximava para desarmar e amarrar o prisioneiro. "Você terá toda a oportunidade de explicar suas circunstâncias quando estivermos de volta à fazenda. Thomas Harrington e toda a comunidade estão ansiosos para ouvir sua versão dos fatos." Com movimentos precisos e experientes, William amarrou as mãos do assassino pelas costas e o fez montar em seu próprio cavalo. A viagem de volta seria longa e perigosa, mas o rastreador estava determinado a cumprir sua promessa de levar o criminoso vivo para enfrentar a justiça popular que o aguardava. Enquanto cavalgavam em direção ao norte, o prisioneiro começou a falar. Talvez fosse o desespero, talvez fosse a culpa que corroía sua alma, mas ele sentiu necessidade de contar sua versão dos acontecimentos que levaram àquela situação terrível. "Meu nome é Jacob Miller", disse o homem com a voz embargada pela emoção. "Vim para estas terras há 2 semanas, fugindo de uma vida de miséria e desespero no leste. Não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha esperança de dias melhores." William escutava em silêncio, mantendo-se sempre alerta para qualquer tentativa de fuga ou ataque surpresa. Sua experiência havia ensinado que homens desesperados eram capazes das ações mais imprevisíveis. "Cheguei à região procurando trabalho, qualquer coisa que me permitisse ganhar alguns dólares e recomeçar minha vida. Ouvi falar da prosperidade da fazenda dos Harringtons e pensei que talvez eles pudessem me dar uma oportunidade." A ironia da situação não passou despercebida por William.
O homem que havia destruído a família Harrington havia originalmente procurado essa mesma família em busca de ajuda e esperança. Passei 2 dias observando a fazenda de longe, tentando reunir coragem para me apresentar e pedir trabalho. Foi durante essas observações que eu vi Isabela pela primeira vez. A menção ao nome da jovem fez William apertar o punho livre com tanta força que suas articulações estalaram. Ele precisava de todo o seu autocontrole para não atirar no assassino ali mesmo, no meio da trilha deserta. Ela era tão bonita, tão pura, tão diferente de todas as mulheres que eu havia conhecido. Comecei a segui-la nas suas caminhadas diárias até o campo de flores, não com más intenções, juro por tudo que é sagrado. Apenas gostava de observá-la de longe, como se sua presença pudesse trazer alguma luz para a escuridão da minha alma. William sabia que estava ouvindo as palavras de um homem mentalmente perturbado, alguém cuja percepção da realidade havia sido distorcida pela solidão e pelo desespero, mas isso não diminuía em nada a gravidade de seus crimes. Naquele dia tal, e disse-o e sua voz quebrou completamente, eu me aproximei dela, não para machucá-la, mas apenas para falar, para me apresentar, para talvez encontrar uma amiga naquele mundo hostil e solitário. E então, perguntou William com uma frieza que cortava como gelo. Ela ficou com medo quando me viu, começou a gritar e a correr. Eu a segui tentando explicar que não queria machucá-la, que apenas precisava de alguém para conversar, mas ela continuava gritando e correndo. William pode visualizar a cena terrível. Uma jovem inocente sendo perseguida por um estranho perturbado em um local isolado, longe de qualquer ajuda possível. Quando finalmente a alcancei próximo ao riacho, ela estava tão apavorada que começou a me bater com os punhos, tentando me afastar. Eu apenas queria que ela se acalmasse, que me ouvisse, que compreendesse que eu não era um monstro. Mas você se tornou um, disse William com uma voz baixa e cheia de ódio contido. Sim, admitiu Jacob. Quando ela continuou lutando, algo em mim se quebrou. Toda a frustração, toda a raiva, toda a amargura dos anos de sofrimento explodiram de uma vez. Eu a empurrei e ela caiu, batendo a cabeça numa pedra. Quando vi o sangue, quando percebi que ela não estava mais se movendo, entrei em pânico completo. William teve que fazer um esforço sobre-humano para não descer do cavalo e estrangular o assassino com as próprias mãos. A imagem de Isabela, jovem e inocente, morrendo sozinha e aterrorizada naquele campo remoto, era quase mais do que ele podia suportar. Carreguei o seu corpo para aquele local nas montanhas, pensando que ninguém jamais a encontraria. Depois fugi, cavalguei sem parar tentando me distanciar do que havia feito. Mas não conseguia fugir da culpa, dos sonhos constantes daqueles olhos azuis se apagando para sempre. O resto da viagem transcorreu em silêncio. Jacob havia esgotado sua confissão, e William estava perdido em seus próprios pensamentos sobre justiça, vingança e a natureza cruel do mundo em que viviam. O sol começava a se pôr no horizonte quando finalmente avistaram as construções da fazenda Harrington, no vale abaixo. A notícia da captura do assassino se espalhou rapidamente por toda a propriedade. Thomas Harrington emergiu da casa principal com o rosto marcado pela dor e pela sede de vingança. Seus 2 filhos o seguiram carregando rifles e com expressões determinadas. Martha Harrington permaneceu na varanda, apoiada no batente da porta, observando a chegada do homem que havia destruído sua família. Quando William e seu prisioneiro se aproximaram da casa, uma multidão já havia se formado. Trabalhadores da fazenda, vizinhos das propriedades adjacentes e até mesmo pessoas da cidade tinham vindo presenciar o momento em que a justiça seria finalmente feita. "É este o desgraçado que matou minha Isabela?" perguntou Thomas Harrington, avançando em direção ao cavalo onde Jacob estava amarrado. "É ele", confirmou William, desmontando e ajudando o prisioneiro a descer. "Ele confessou tudo durante a viagem. Não há dúvidas sobre sua culpa." Thomas se aproximou de Jacob até ficar a apenas alguns centímetros de seu rosto. Seus olhos ardiam com uma fúria que parecia capaz de incendiar o mundo inteiro. "Você tirou de mim a coisa mais preciosa que eu tinha nesta vida", disse com uma voz baixa e ameaçadora. "Agora vai pagar por isso." Jacob não conseguiu sustentar o olhar do pai enlutado. Sua cabeça se inclinou para baixo e ele murmurou: "Eu sei que mereço morrer pelo que fiz. Não peço perdão porque sei que é impossível perdoar o imperdoável. Apenas peço que seja rápido." A multidão ao redor começou a gritar, exigindo justiça imediata.
Vozes se ergueram pedindo enforcamento, outras sugerindo métodos ainda mais brutais de execução. A sede de vingança era palpável no ar, como uma tempestade elétrica prestes a explodir. Foi então que William Harrison tomou a palavra, sua voz se elevando acima do tumulto. Esperem! Este homem é culpado, isso é verdade. Mas se agirmos como selvagens, que diferença haverá entre nós e ele? Thomas se virou para o rastreador com surpresa. Você está defendendo este assassino? Não estou defendendo ninguém, respondeu William firmemente. Estou defendendo a justiça verdadeira, não a vingança cega. Este homem deve pagar por seus crimes, mas da forma correta. A multidão começou a protestar, mas William continuou. Vocês querem honrar a memória de Isabella Harrington, se tornando assassinos também? Vocês acham que ela aprovaria ver vocês manchando suas mãos com sangue, mesmo que seja o sangue de quem ela atou? Suas palavras tiveram um efeito poderoso sobre os presentes. Thomas Harrington, em particular, pareceu reconsiderar suas intenções. A imagem de sua filha doce e bondosa, sempre pregando compaixão e perdão, veio à sua mente como uma luz em meio às trevas de sua fúria. O que você sugere, então? Perguntou Thomas após alguns momentos de reflexão. Que entreguemos este homem às autoridades da cidade, respondeu William firmemente. Que ele seja julgado apropriadamente e executado dentro da lei, não por uma turba enfurecida. Jacob olhou para William com uma expressão de gratidão misturada com surpresa. Ele havia esperado morrer naquele mesmo instante, linchado por uma multidão sedenta de vingança. A intervenção do rastreador lhe dava pelo menos uma chance de morrer com alguma dignidade. Thomas Harrington permaneceu em silêncio por longo tempo, lutando internamente entre sua sede de vingança e os valores que havia tentado transmitir aos filhos durante toda a vida. Finalmente ele assentiu com a cabeça. Você está certo, William, disse o fazendeiro. Isabella não gostaria de ver nenhum de nós se tornando um assassino por causa dela. Levaremos este homem para a cidade amanhã de manhã. A multidão dispersou lentamente, alguns satisfeitos com a decisão, outros claramente desapontados por não testemunharem uma execução sumária. Jacob foi trancado no celeiro da fazenda, sob guarda constante, para passar sua última noite naquela região que havia se tornado o cenário de sua queda. Durante a noite, William Harrison permaneceu acordado, montando guarda e refletindo sobre os eventos dos últimos dias. Ele havia cumprido sua missão de capturar o assassino, mas não sentia a satisfação que normalmente acompanhava o sucesso de uma perseguição. Talvez fosse porque a captura do criminoso não trouxe Isabella de volta à vida. Talvez fosse porque ele podia ver mesmo num homem como Jacob os efeitos devastadores da solidão e do desespero que caracterizavam a vida no oeste selvagem. Ou talvez fosse simplesmente porque ao longo dos anos, William havia visto demasiada morte e violência para sentir qualquer alegria com mais uma execução iminente. Na manhã seguinte, uma pequena comitiva partiu da fazenda dos Harrington em direção à cidade de Millbrook. Thomas cavalgava na frente, seguido por William e pelo prisioneiro e por 2 filhos do fazendeiro que serviam como guarda adicional. A cidade de Millbrook fervilhava com a notícia da captura do assassino. Uma multidão se reuniu na frente do escritório do xerife quando a comitiva chegou, e novamente se ouviram gritos exigindo justiça imediata. Mas o xerife Thompson, um homem experiente e respeitado, conseguiu manter a ordem e garantir que Jacob fosse colocado numa cela segura. O julgamento foi marcado para a semana seguinte, embora todos soubessem que seria apenas uma formalidade. A confissão de Jacob, combinada com as evidências coletadas por William Harrison, tornavam o veredito inevitável. O único suspense era se o júri optaria pelo enforcamento ou por algum outro método de execução. Durante os dias que antecederam o julgamento, Jacob Miller permaneceu em sua cela, recebendo apenas as visitas do pastor local que tentava oferecer algum conforto espiritual nos últimos dias de vida do condenado. Jacob aceitou essas visitas com gratidão, admitindo que, pela primeira vez em muitos anos, sentia a necessidade de paz espiritual. William Harrison permaneceu na cidade durante esses dias, não por obrigação profissional, mas por uma curiosidade que ele mesmo não conseguia explicar completamente. Havia algo sobre todo aquele caso que o incomodava, uma sensação de que nem toda a verdade havia sido revelada. Na véspera do julgamento, William decidiu visitar Jacob na sua cela. Encontrou o assassino sentado no pequeno catre de madeira, com a cabeça entre as mãos, aparentando ter envelhecido décadas em apenas alguns dias. "Por que veio me ver?" perguntou Jacob quando percebeu a presença do rastreador. "Não sei ao certo. Talvez porque, de todas as pessoas envolvidas nesta tragédia, eu sou o único que não tem sede de vingança." Jacob ergueu o olhar, e William pôde ver que seus olhos estavam vermelhos, não apenas de lágrimas,
mas de noite sem dormir, atormentado pelos pesadelos e pela culpa. Você acredita em redenção? Perguntou Jacob com uma voz fraca. Acredito que todo homem tem a capacidade de se arrepender genuinamente de seus erros, mas isso não elimina a necessidade de pagar pelas consequências de seus atos. Eu sonho com ela todas as noites. Sonho com Isabela correndo através daquele campo gritando por socorro que nunca chegou. Acordo em pânico, coberto de suor, desejando que eu pudesse voltar no tempo e fazer tudo diferente. William permaneceu em silêncio, permitindo que o homem condenado desabafasse seus últimos pensamentos. Se existe um inferno, eu sei que é para lá que eu vou. Mas talvez, apenas talvez, o fato de eu estar verdadeiramente arrependido conte para alguma coisa no julgamento final. Isso não cabe a mim decidir, mas posso lhe dizer que sua morte não trará Isabela de volta, não curará a dor da família Harrington e não tornará este mundo um lugar mais seguro. Será apenas mais uma morte numa terra que já viu demasiadas. Na manhã do julgamento, toda a cidade se reuniu no tribunal improvisado que havia sido montado no salão principal da igreja local. Thomas e Martha Harrington ocuparam os assentos da primeira fila, ela vestida completamente de preto e ele com uma expressão sombria que não havia abandonado seu rosto desde o dia da tragédia. O julgamento foi exatamente o que todos esperavam. Rápido, direto e conclusivo. Jacob Miller não tentou negar sua culpa nem apresentar qualquer defesa. Quando questionado pelo juiz se tinha algo a dizer antes da sentença, ele se levantou lentamente e se dirigiu diretamente à família Harrington. Não posso pedir perdão porque sei que o que fiz é imperdoável, mas posso dizer que carregarei a culpa e a vergonha do que fiz para toda a eternidade. Isabela era inocente e não merecia morrer. Eu mereço a morte que me aguarda. A sentença foi pronunciada sem hesitação, morte por enforcamento, a ser executada ao nascer do sol do dia seguinte. Jacob recebeu o veredito sem demonstrar qualquer emoção, como se já tivesse aceito seu destino há muito tempo. Naquela noite, a cidade de Millbrook se preparou para a execução. Uma forca foi erguida na praça principal e multidões começaram a chegar de fazendas e cidades vizinhas para presenciar o que muitos consideravam um ato de justiça há muito tempo esperado. William Harrison, entretanto, não conseguia compartilhar o sentimento geral de satisfação. Ele havia passado toda a sua vida adulta perseguindo criminosos e levando-os à justiça, mas nunca havia se sentido tão perturbado com o resultado final de uma missão. Talvez fosse porque podia ver em Jacob Miller não apenas um assassino, mas também uma alma perdida e desesperada que havia cometido um ato terrível num momento de loucura. Talvez fosse porque a morte iminente do homem não traria qualquer alívio real para a dor da família Harrington. Ou talvez fosse simplesmente porque William estava cansado de toda a violência e morte que havia presenciado ao longo dos anos. Ao amanhecer, uma multidão considerável havia se reunido na praça. Thomas Harrington estava presente, como era esperado, mas Martha havia escolhido permanecer em casa, incapaz de suportar presenciar mais morte e violência. Jacob Miller foi levado da prisão para a forca com as mãos amarradas pelas costas. Ele caminhava com passos firmes, aparentando ter encontrado alguma forma de paz interior durante sua última noite na terra. O pastor da cidade o acompanhava, murmurando orações baixinho enquanto a procissão sombria avançava pela rua principal. Quando chegaram à forca, Jacob foi posicionado sobre o alçapão de madeira. O carrasco, um homem contratado especialmente para a ocasião, ajustou a corda ao redor do pescoço do condenado com movimentos mecânicos e profissionais. A multidão se mantinha em silêncio respeitoso, como se presenciasse um ritual sagrado de purificação. O juiz leu oficialmente a sentença mais uma vez, sua voz ecoando pela praça. Jacob Miller, você foi considerado culpado pelo assassinato de Isabella Harrington. Por este crime hediondo, a corte o sentencia à morte por enforcamento. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Jacob assentiu com a cabeça e olhou uma última vez para o céu, onde as primeiras cores do amanhecer começavam a pintar as nuvens de tons rosados e dourados. Era o mesmo tipo de amanhecer que Isabela costumava admirar quando saía para colher suas flores silvestres, pensou ele com uma ironia amarga. Alguma última palavra? Perguntou o juiz, seguindo o protocolo estabelecido. Jacob respirou fundo e falou com uma voz surpreendentemente clara e firme. Que minha morte sirva como aviso para outros homens perdidos que possam estar contemplando atos de violência. Que ninguém mais passe pela agonia que eu passei, e que nenhuma família sofra a dor que os Harrington estão sofrendo por minha causa.
O carrasco colocou um capuz preto sobre a cabeça de Jacob, e o mundo ficou escuro para o homem que havia destruído tantas vidas, inclusive a sua própria. O silêncio na praça era tão profundo que se podia ouvir o vento sussurrando entre as árvores próximas. Com um movimento rápido e preciso, o carrasco acionou o mecanismo que abriu o alçapão. O corpo de Jacob despencou, e a corda se esticou com um som seco, que ecoou pela praça como um tiro. A justiça havia sido feita, mas o vazio deixado pela morte de Isabella permanecia inalterado. Thomas Harrington observou a execução com os olhos secos, mas William Harrison pôde ver que não havia satisfação no rosto do fazendeiro enlutado. Era como se ele compreendesse naquele momento que a morte do assassino era necessária, mas não suficiente para curar as feridas deixadas pela tragédia. A multidão se dispersou lentamente, cada pessoa retornando às suas vidas e responsabilidades. Alguns comentavam que a justiça havia sido servida, outros murmuravam orações pelos mortos, e alguns poucos questionavam silenciosamente se todo aquele ciclo de violência realmente tornava o mundo um lugar melhor. William Harrison permaneceu na praça até que todos tivessem partido. Ele olhou para o corpo balançando suavemente na brisa matinal e se perguntou quantas outras tragédias similares haviam ocorrido pelo vasto território do Oeste, quantas famílias haviam sido destroçadas pela violência, quantos homens haviam perdido suas almas em momentos de desespero e loucura. Quando finalmente se dirigiu ao estábulo para buscar seu cavalo, William foi interceptado por Thomas Harrington. O fazendeiro parecia ter envelhecido anos em apenas algumas semanas, e seus olhos refletiam uma tristeza profunda que provavelmente o acompanharia por toda a vida. "Obrigado por tudo o que fizeste por nós", disse Thomas, estendendo a mão para cumprimentar o rastreador, sem que sem sua ajuda aquele desgraçado nunca teria sido capturado. William apertou a mão do fazendeiro, sentindo a firmeza do aperto de alguém que havia trabalhado a vida toda com as mãos. "Apenas fiz meu trabalho, Thomas. Lamento que não tenha sido possível trazer Isabella de volta." "Ninguém poderia ter feito isso", respondeu Thomas com um suspiro profundo. "Mas pelo menos agora sabemos que ela pode descansar em paz, sabendo que o responsável pagou pelo que fez." Os dois homens permaneceram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre justiça, vingança e a natureza implacável da vida na fronteira. "O que pretende fazer agora?" perguntou Thomas finalmente. William olhou para o horizonte, onde o sol já estava completamente visível, prometendo mais um dia quente no território texano. "Há sempre outro criminoso para ser capturado, outra injustiça para ser corrigida. O trabalho nunca termina nessa terra." "E a família Harrington? Como pretendem seguir em frente?" Thomas respirou fundo antes de responder. "Martha quer deixar esta região. Diz que há muitas lembranças dolorosas aqui, que não consegue mais caminhar pelos campos sem se lembrar de Isabella. Talvez ela esteja certa. Talvez seja a hora de recomeçar em outro lugar." William assentiu com compreensão. Ele havia visto muitas famílias tomarem decisões semelhantes após traumas devastadores. Às vezes, a única forma de curar feridas tão profundas era mudando completamente de ambiente. "Para onde pensam em ir?" perguntou o rastreador. "Martha tem uma irmã na Califórnia. Diz que lá o clima é mais ameno. As pessoas são mais civilizadas, há menos violência. Talvez seja verdade, ou talvez a dor nos siga independentemente de onde formos." William montou em seu cavalo negro e se preparou para partir. Recebera uma mensagem na noite anterior sobre um novo caso em uma cidade a 3 dias de cavalgada ao norte. Um comerciante havia sido morto durante um assalto, e sua família oferecia uma recompensa generosa por informações sobre os responsáveis. "Se decidirem partir para a Califórnia", disse William antes de se despedir, "eu recomendaria esperarem até a primavera. As trilhas das montanhas são traiçoeiras no inverno, especialmente para famílias viajando com pertences." Thomas agradeceu o conselho e observou enquanto William Harrison cavalgava pela rua principal da cidade, sua figura se tornando cada vez menor, até desaparecer completamente na estrada empoeirada que levava ao norte. Nos meses que se seguiram, a história do cavaleiro que capturou o assassino de Isabella Harrington se espalhou por todo o território. Contadores de histórias em saluns e ao redor de fogueiras de acampamento relatavam os detalhes da perseguição implacável e da justiça que havia sido feita. Como acontecia com todas as lendas do Oeste, os fatos se misturavam com a fantasia, e a cada narrativa novos elementos eram acrescentados.
Alguns contavam que William Harrison havia traçado o assassino através de uma tempestade de neve que durou 3 dias. Outros diziam que ele havia enfrentado uma matilha de lobos famintos durante a perseguição. Havia ainda quem afirmasse que Jacob Miller havia tentado emboscar o rastreador, mas foi derrotado em um duelo épico ao nascer do sol. A verdade, como William bem sabia, era ao mesmo tempo mais simples e mais complexa do que qualquer lenda. Era a história de uma jovem inocente que morreu longe demais de casa, de um homem perdido que permitiu que o desespero o transformasse em monstro, e de uma família destruída que tentou encontrar algum significado na tragédia através da busca por justiça. William Harrison continuou sua carreira como rastreador e caçador de recompensas por mais 10 anos após o caso Isabella Harrington. Capturou dezenas de criminosas, desde ladrões de banco até assassinos frios como Jacob Miller. Mas nunca esqueceu completamente aquela manhã na praça de Millbrook, quando assistiu um homem morrer sabendo que sua morte, embora necessária, não trouxe a verdadeira paz para ninguém. A família Harrington, como Thomas havia previsto, acabou se mudando para a Califórnia na primavera seguinte. Venderam a fazenda para uma família de imigrantes alemães que sonhavam em construir uma nova vida no oeste americano. Martha Harrington nunca se recuperou completamente da perda de sua filha, mas encontrou algum conforto cuidando dos filhos de sua irmã e se envolvendo em trabalhos de caridade em sua nova comunidade. Thomas adaptou-se melhor à nova vida, estabelecendo um pequeno negócio de equipamentos para mineração que prosperou durante a corrida do ouro californiana. Mas ele nunca mais falou abertamente sobre Isabella, mantendo suas lembranças da filha guardadas como tesouros preciosos em seu coração enlutado. Os 2 filhos do Harrington cresceram para se tornarem homens respeitáveis. O mais velho se tornou xerife adjunto em uma cidade próxima a São Francisco, dedicando sua vida a proteger outros de sofrerem o mesmo destino que sua irmã. O mais novo seguiu os passos do pai nos negócios, mas sempre manteve uma arma carregada e um olhar atento, lembrando-se constantemente de que o mal podia surgir nos lugares mais inesperados. Quanto à cidade de Millbrook, ela continuou crescendo e se desenvolvendo como todas as cidades fronteiriças daquela época. Novas famílias chegaram, novos negócios foram estabelecidos e gradualmente a tragédia dos Harrington se tornou apenas mais uma história sombria do passado da comunidade. A forca onde Jacob Miller foi executado permaneceu na praça principal por mais 2 anos, servindo como um lembrete silencioso de que a justiça, mesmo quando tardia, inevitavelmente alcançaria aqueles que escolhessem o caminho da violência. Finalmente, um novo prefeito decidiu que o instrumento de morte era muito sombrio para uma comunidade que tentava atrair novas famílias e ordenou sua remoção. O campo onde Isabella costumava colher flores silvestres foi gradualmente abandonado após a partida da família Harrington. A natureza reivindicou mentalmente o espaço e plantas selvagens cresceram onde antes havia sido cuidadosamente cultivado. Alguns habitantes mais antigos da região evitavam o local, dizendo que às vezes, ao entardecer, podiam ouvir o eco distante de risos femininos carregados pelo vento. William Harrison, por sua vez, continuou cavalgando pelas terras selvagens do oeste até que a idade e o cansaço finalmente o forçaram a pendurar suas armas. Estabeleceu-se em uma pequena cidade do Colorado, onde passou seus últimos anos contando histórias para as crianças locais e oferecendo conselhos para jovens que sonhavam em seguir seus passos como rastreadores. Ele nunca se casou nem teve filhos próprios, dedicando toda a sua vida adulta à perseguição da justiça em um território onde a lei muitas vezes era apenas uma palavra vazia. Mas aqueles que o conheceram durante seus últimos anos diziam que ele parecia carregado por um peso invisível, como se todas as mortes que havia presenciado tivessem deixado marcas indeléveis em sua alma. Em suas conversas com os habitantes mais próximos, William ocasionalmente mencionava o caso Isabella Harrington como um exemplo de como a justiça, mesmo quando aplicada corretamente, nem sempre conseguia curar as feridas deixadas pelo crime. Ele acreditava que a verdadeira tragédia não estava apenas na morte da jovem, mas sim no fato de que sua morte havia sido completamente desnecessária, resultado de um momento de loucura que poderia ter sido evitado se Jacob Miller tivesse encontrado ajuda para seus problemas mentais antes de atingir o ponto de ruptura. Quando William Harrison morreu em 1803, com 72 anos, mais de 200 pessoas compareceram ao seu funeral. Entre elas, estavam 2 homens já de meia idade que poucos reconheceram. Eram os filhos de Thomas Harrington, que haviam viajado centenas de milhas para prestar suas últimas homenagens ao homem que havia capturado o assassino de sua irmã.
Durante a cerimônia, o filho mais velho de Thomas fez um discurso emocionado sobre como William Harrison representava o melhor do espírito do oeste americano. A determinação inabalável de proteger os inocentes e a coragem de enfrentar o mal, independentemente dos riscos pessoais. Mas ele também mencionou algo que poucos esperavam ouvir: sua gratidão pelo fato de William ter impedido a família Harrington de se tornar um bando de linchadores naquela noite terrível. William Harrison não apenas capturou o assassino de nossa irmã, disse o filho de Thomas para a congregação silenciosa. Ele também salvou as nossas almas, impedindo que a sede de vingança nos transformasse em algo que Isabela jamais teria aprovado. Por isso, nossa gratidão a ele é eterna. Após o funeral, os dois irmãos visitaram a sepultura recém-cavada mais uma vez, colocando sobre ela um buquê de flores silvestres, similares àqueles que Isabela costumava colher em suas caminhadas diárias. Era uma pequena homenagem não apenas ao rastreador morto, mas também à memória da irmã que haviam perdido tantos anos atrás. Quando partiram daquela pequena cidade do Colorado, os filhos de Thomas Harrington levaram consigo não apenas lembranças de William Harrison, mas também uma renovada compreensão de como sua família havia conseguido encontrar um caminho através da tragédia que os havia atingido. Não havia sido através da vingança ou do ódio, mas sim através da busca pela justiça temperada pela compaixão. A história do cavaleiro e do assassino da fazenda tornou-se ao longo dos anos uma das lendas mais contadas e recontadas do oeste americano. Mas para aqueles que realmente conheceram os personagens envolvidos, ela permaneceu sempre como algo mais profundo que uma simples narrativa de crime e castigo. Era uma meditação sobre a natureza humana, sobre como circunstâncias desesperadas podem levar homens comuns a cometerem atos extraordinários, tanto de heroísmo quanto de vilania. E assim, nas noites escuras do inverno, quando o vento uivava através das planícies desertas e as famílias se reuniam ao redor das lareiras para se aquecer e se consolar mutuamente, a história continuava sendo contada. Pais a contavam para filhos, que por sua vez a contariam para seus próprios descendentes, garantindo que as lições contidas naquela tragédia nunca fossem completamente esquecidas. Era uma história sobre Isabela Harrington, cuja vida breve e inocente foi cruelmente interrompida por um ato de violência sem sentido. Era uma história sobre Jacob Miller, um homem perdido que permitiu que o desespero o conduzisse por um caminho sem retorno. E era, acima de tudo, uma história sobre William Harrison, o cavaleiro solitário, que dedicou sua vida a garantir que a justiça prevalecesse, mesmo quando ela não conseguia desfazer o mal que havia sido feito. Nas vastidões do oeste americano, onde o céu se estendia infinitamente e as leis dos homens às vezes pareciam tão distantes quanto as estrelas, histórias como esta serviam como lembretes de que a civilização não era apenas uma questão de estradas pavimentadas e edifícios de tijolos. Era fundamentalmente uma questão de escolhas morais, de como os indivíduos decidiam agir quando confrontados com o bem e o mal nas suas formas mais puras. E enquanto as gerações passavam e o oeste selvagem gradualmente dava lugar a cidades modernas e leis estabelecidas, a história do cavaleiro e do assassino da fazenda permanecia como um testemunho daqueles tempos em que o caráter de um homem era medido não pelas posses que acumulava ou pela posição social que ocupava, mas pela firmeza com que se mantinha fiel aos seus princípios quando testado pelas circunstâncias mais adversas. Assim termina a história que se passou naqueles dias distantes, em que homens como William Harrison cavalgavam pelas terras selvagens em busca da justiça, e em que tragédias como a de Isabela Harrington serviam para lembrar a todos que, por mais longe que pudessem fugir da civilização, nunca poderiam fugir completamente das consequências de suas escolhas e ações. O eco dessa história ainda ressoa através dos anos, carregado pelo vento que sopra eternamente através das planícies do oeste, lembrando a todos que ouvirem que a verdadeira medida de uma sociedade não está na ausência de tragédias, mas na forma como ela responde a elas, e que a justiça verdadeira não reside apenas na punição dos culpados, mas na proteção dos inocentes e na preservação da esperança de que dias melhores sempre são possíveis, mesmo após as noites mais escuras. Mas há ainda aspectos dessa história que merecem ser contados, detalhes que foram descobertos anos depois e que lançam uma luz ainda mais profunda sobre os eventos daqueles dias sombrios. Em 1895, 8 anos após a execução de Jacob Miller, um antigo prospector chamado Benjamin Walsh estava explorando uma caverna nas montanhas próximas ao local onde Isabela havia sido encontrada morta,
quando fez uma descoberta que mudaria para sempre a compreensão sobre o que realmente havia acontecido naqueles dias terríveis. No fundo da caverna, escondido atrás de rochas que pareciam ter sido deliberadamente arranjadas, Benjamin encontrou uma pequena mochila de couro, já deteriorada pelo tempo e pela umidade, mas ainda contendo alguns objetos pessoais. Dentro da mochila havia um diário embadernado em couro marrom, algumas moedas de ouro, uma fotografia amarelada de uma mulher e uma criança, e uma carta nunca enviada, escrita com uma caligrafia trêmula e manchada por lágrimas. O diário pertencia a Jacob Miller, e suas páginas revelaram a verdadeira extensão da tortura mental dele nos meses que antecederam o assassinato de Isabella. As entradas começavam ainda quando Jacob estava no leste, documentando uma vida de pobreza extrema, doenças e perdas devastadoras que haviam moldado sua personalidade perturbada. Benjamin Walsh, sendo um homem honesto apesar de sua vida rude nas montanhas, levou os objetos diretamente às autoridades de Millbrook. O xerife Thompson, que ainda ocupava o cargo após todos aqueles anos, examinou cuidadosamente o diário e a carta, descobrindo detalhes sobre Jacob Miller que nunca haviam sido revelados durante o tribunal. A fotografia mostrava Jacob com uma mulher jovem e bonita que segurava nos braços um bebê de poucos meses. No verso da fotografia, escrito com a mesma caligrafia do diário, estava a inscrição: Mary e nosso pequeno Thomas, os únicos raios de sol da minha vida miserável. Que Deus os proteja sempre. O diário revelava que Jacob havia sido casado e tinha um filho, ambos mortos por febre amarela durante uma epidemia que assolou a cidade onde viviam no leste. Sua esposa Mary havia morrido primeiro, após uma agonia de 5 dias, e o pequeno Thomas havia sucumbido à doença apenas 2 semanas depois, deixando Jacob completamente sozinho no mundo. As entradas do diário mostravam um homem gradualmente perdendo a sanidade mental. Jacob descrevia conversas imaginárias com sua esposa morta, momentos em que acreditava ouvir o choro de seu filho nas madrugadas solitárias, e uma crescente obsessão com a ideia de que Deus o havia abandonado completamente. Não consigo mais suportar o silêncio desta casa, escreveu Jacob em uma entrada datada de março de 1887. Cada objeto me lembra deles. Cada sombra na parede parece ser Mary acenando para mim. Cada ruído no sótão soa como os passinhos de Thomas correndo para se esconder. Preciso partir deste lugar antes que a loucura me consuma completamente. A carta nunca enviada era dirigida a um irmão que Jacob havia deixado no leste, e sua leitura revelava o estado desesperado de sua mente nos dias anteriores ao crime. Querido Samuel, se você estiver lendo isso, significa que eu finalmente encontrei a coragem de acabar com minha própria vida. Não consigo mais viver com a dor de ter perdido Mary e Thomas. Eles eram tudo que eu tinha e agora não me resta nada além do vazio e da solidão. A carta continuava descrevendo como Jacob havia viajado para o oeste na esperança de encontrar um novo começo, mas como a dor e o desespero o haviam seguido através de cada milha da jornada. Ele escrevia sobre suas noites insones, seus pesadelos constantes e sua crescente incapacidade de se relacionar com outras pessoas de maneira normal. Há dias em que esqueço por instantes que eles se foram e me pego preparando café para 3 pessoas, ou guardando histórias interessantes para contar para Mary quando ela chegar em casa. Então, a realidade me atinge como um soco no estômago, e percebo novamente que estou completamente sozinho neste mundo cruel. Mas o parágrafo mais revelador da carta dizia: Conheci uma jovem aqui que me lembra Mary quando ela tinha 16 anos. A mesma cor de cabelo, o mesmo sorriso gentil, a mesma forma de mover as mãos quando fala. Sei que é loucura, sei que ela não é Mary, mas às vezes quando a vejo de longe, meu coração esquece por um momento toda a dor e eu me sinto novamente como o homem que costumava ser. A descoberta desses documentos trouxe uma nova perspectiva sobre o caso que havia abalado a região 8 anos atrás. Jacob Miller não era simplesmente um assassino frio e calculista, mas um homem completamente destruído pelo luto e pela solidão, que havia perdido completamente o contato com a realidade. O xerife Thompson decidiu compartilhar essas descobertas com William Harrison, que ainda estava ativo como rastreador e vivia apenas 2 dias de cavalgada de Millbrook.
Quando William leu o diário e a carta, sentiu uma mistura complexa de emoções. Compaixão pelo sofrimento de Jacob, mas também uma confirmação de que sua decisão de impedir o linchamento havia sido correta. Este homem estava além de qualquer ajuda que pudéssemos ter oferecido, comentou William após examinar os documentos. Mas isso não torna seu crime menos terrível, nem diminui a dor da família Harrington. Apenas nos ajuda a entender que o mal às vezes surge, não da maldade pura, mas do desespero absoluto. William decidiu fazer uma última viagem para visitar a família Harrington na Califórnia, levando consigo cópias dos documentos encontrados na caverna. A viagem de 2 semanas através de territórios perigosos não o assustava. Aos 51 anos, ele ainda era considerado um dos melhores cavaleiros do Oeste. Quando chegou à pequena cidade californiana, onde os Harrington haviam se estabelecido, William encontrou uma família que havia conseguido reconstruir suas vidas, mas que ainda carregava as cicatrizes emocionais daquela tragédia distante. Thomas havia envelhecido consideravelmente, seus cabelos agora completamente brancos, mas seus olhos ainda mantinham a determinação que William lembrava dos tempos da fazenda no Texas. Martha Harrington havia encontrado alguma paz cuidando de crianças órfãos na comunidade local, canalizando sua dor maternal para ajudar outros que haviam sofrido perdas. Quando viu William Harrison parado na porta de sua casa, ela chorou lágrimas que eram ao mesmo tempo de alegria por revê-lo e de tristeza pelas lembranças que sua presença inevitavelmente trazia. William passou 3 dias com a família Harrington, contando-lhes a descoberta na caverna e compartilhando os detalhes que haviam sido revelados sobre a vida de Jacob Miller. A reação de cada membro da família foi diferente, mas todos concordaram que as novas informações, embora não justificassem o crime, pelo menos ofereciam uma explicação para a aparente falta de sentido da tragédia. Isabela sempre teve um coração compassivo, disse Martha após uma longa conversa sobre as descobertas. Se ela pudesse saber que aquele homem estava sofrendo tanto, tenho certeza que tentaria ajudá-lo de alguma forma. Era assim que ela era, sempre querendo curar a dor dos outros. Thomas, por sua vez, admitiu que a descoberta do diário havia alterado sua perspectiva sobre a execução de Jacob. Não me arrependo de ter buscado justiça pela morte da minha filha, disse ele, mas agora entendo que executamos um homem que já estava morto por dentro há muito tempo. Talvez nossa sociedade precise aprender a identificar e ajudar pessoas como Jacob antes que cheguem ao ponto de ruptura. O filho mais velho dos Harringtons, agora um xerife experiente, expressou uma opinião ainda mais profunda sobre as implicações da descoberta. Durante todos esses anos trabalhando na aplicação da lei, aprendia que a maioria dos crimes violentos surgem de alguma forma de desespero ou trauma não tratado. Se tivéssemos instituições adequadas para ajudar pessoas como Jacob Miller, quantas tragédias como a de Isabella Harrington poderiam ser evitadas? Essas reflexões levaram William Harrison a uma nova decisão que mudaria os últimos anos de sua carreira. Em vez de continuar apenas perseguindo criminosos após cometerem seus crimes, ele começou a trabalhar com comunidades para identificar indivíduos em risco e conectá-los com ajuda apropriada antes que fosse tarde demais. Estabeleceu parcerias com pastores locais, médicos e líderes comunitários para criar uma rede informal de apoio mental e emocional em várias cidades do Oeste. Não era um sistema perfeito e certamente não conseguia ajudar todos os que precisavam, mas conseguiu prevenir pelo menos algumas tragédias similares à de Isabella Harrington. A descoberta na caverna também inspirou Martha Harrington a escrever uma série de cartas para jornais da região, defendendo a criação de instituições para cuidar de pessoas com problemas mentais. Suas cartas eloquentes, escritas com a autoridade moral de alguém que havia sofrido as consequências da doença mental não tratada, contribuíram para um movimento gradual em direção a uma abordagem mais compassiva para questões de saúde mental no Oeste americano. Não escrevemos estas cartas por pena do homem que matou nossa Isabela, explicou Martha em uma de suas correspondências mais famosas, mas por compaixão por todas as futuras Isabelas que podem ser salvas se aprendermos a reconhecer e tratar o sofrimento mental antes que ele se transforme em violência. O impacto dessa perspectiva ampliada sobre o caso Isabella Harrington foi sentido muito além das fronteiras do Texas e da Califórnia.
Médicos em cidades tão distantes como Denver e São Francisco começaram a estudar a conexão entre trauma emocional não resolvido e comportamento violento, levando aos primórdios do que mais tarde se tornaria o campo da psiquiatria forense. Universidades do leste começaram a examinar o caso como um exemplo de como fatores sociais e psicológicos poderiam contribuir para crimes violentos. O diário de Jacob Miller foi copiado e distribuído entre estudiosos, que o utilizavam para desenvolver teorias sobre como identificar sinais de alerta em indivíduos que poderiam estar caminhando em direção a atos violentos. Enquanto isso, William Harrison continuou seu trabalho de prevenção até se aposentar definitivamente aos 65 anos. Durante esses últimos anos de atividade, ele estimou ter ajudado a intervir em pelo menos 12 situações onde indivíduos perturbados poderiam ter cometido crimes violentos se não tivessem recebido ajuda adequada no momento certo. Um desses casos envolveu um jovem minerador que havia perdido toda a sua família em um desabamento e estava exibindo comportamentos similares aos descritos no diário de Jacob. William conseguiu convencer o rapaz a aceitar a ajuda de um pastor local e de uma família da comunidade que o acolheu como filho adotivo. Anos depois, esse mesmo jovem se tornou um dos cidadãos mais respeitados de sua cidade, casou-se e teve filhos próprios, representando uma história de redenção que contrastava drasticamente com a tragédia de Jacob Miller. A história da descoberta na caverna e as suas consequências também se tornou parte da lenda que cresceu ao redor do caso original. Nas noites de inverno, quando as famílias se reuniam para contar histórias, elas agora incluíam não apenas a narrativa da perseguição e captura, mas também a revelação posterior sobre a verdadeira natureza do assassino e os esforços para prevenir futuras tragédias. As crianças que ouviam essas histórias cresceram com uma compreensão mais nuançada sobre o bem e o mal, aprendendo que a justiça verdadeira não reside apenas na punição, mas também na prevenção. Elas aprenderam a reconhecer sinais de sofrimento em seus vizinhos e a oferecer ajuda antes que esse sofrimento se transformasse em algo destrutivo. Dessa forma, a morte de Isabella Harrington, embora trágica e